Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. Me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E ele me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, e nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, e holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi na grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em me livrar. Dá-te pressa, Senhor, em me socorrer. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia aqueles que dizem, bem feito, bem feito. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Até aqui. Esse salmo é um salmo de Davi. Lembrando que os salmos, eles eram escritos, né, por Davi, por Corá. Temos salmos escritos por Moisés também, né? E eles eram repassados para os levitas. E os levitas que entoavam os salmos, eles cantavam os salmos na congregação. Muitos salmos são considerados até poéticos, né, por ter uma essência poética na sua forma de ele ser composto. Mas a maioria dos salmos de Davi apresenta também a sua experiência pessoal, aquilo que ele viveu com Deus. Coisa que todo cristão, todo homem de Deus tem a sua experiência. Tem pessoas que colocam a sua experiência em livros, né? Nós conhecemos muitos homens de Deus que escrevem livros porque contam suas experiências pessoais com Deus, experiências que vêm acontecer na vida de outras pessoas, então escreve. E Davi, além de ser um adorador, de ser aquele que foi também escolhido por Deus, por ter um coração conforme o coração de Deus, ele escrevia os salmos para que as pessoas também pudessem aprender sobre fatos, conhecer Deus através de situações. Quando nós vemos situações ficarem difíceis, esses dias eu estava assistindo, que eu gosto de assistir o jornal lá depois da meia-noite, e eu assisti um pouco algumas coisas que eu vi, aí eu levantei e falei assim para o Zé Carlos, entrei no quarto e falei, bem, sabe de uma coisa? Crise muda muita coisa. E ele disse, é verdade. A crise muda muito. A crise não muda só as condições ruins que a gente passa. Ela muda nossas atitudes, ela muda nossas maneiras, ela muda lugares, ela muda situações, ela muda um monte de coisa. Muda ideias, muda pensamentos, muda visão. Problemas não existem para nos destruir só. Existem para mudar também algumas coisas na nossa vida. E Davi sabia disso.
Tanto que nesse salmo que você leu aqui comigo, não dispersa não, senão o Espírito Santo não pode trabalhar, tá bom? Fica ligado, né? Fica antenado, para que o Espírito de Deus possa fazer uma obra. Irmãos, vou parar um pouquinho no que eu estou falando e eu vou falar. Eu sei que está tendo exposição, né? Eu vi pessoas essa semana desesperadas para ir lá. Pessoas fazendo qualquer negócio para pagar valores altos para entrar naquele lugar. Eu vi pessoas ficarem 2 horas e meia esperando para chegar lá, parado no trânsito, para ver um show. E até brinquei com uma menina esses dias, eu falei assim, eu queria 50 pessoas igual você querendo ir na igreja domingo. Tava bom. Porque era muita empolgação, né? Muito fervor para ver um cantor que vai lá, fica em pé, dói as pernas, né? Cansa, demorou para chegar, pagou caro, né? E depois ele vai embora. E Jesus está aqui, né? Para entrar no nosso coração, para fazer companhia, não cobra nada de ninguém, vem até nós, manda o anjo buscar, né? Vai lá, traz aqui, né? Nós temos toda essa facilidade para estar com Ele e é tanta dificuldade para os homens querer estar com Ele, né? Então parei um pouquinho para falar porque o Espírito Santo mandou falar, tá bom? Mas eu vou voltar. Então eu estava dizendo sobre Davi. Davi é o homem mais comentado na Bíblia, o que mais tem referências sobre ele, sobre os seus feitos, sobre quem ele era, sobre sua personalidade, sobre os seus erros, seus acertos, sobre tudo que ele foi em Deus, para Deus e com Deus. Então ele tinha o desejo de passar para a congregação. Você leu aqui comigo no Salmo 40, as verdades de Deus. Ele disse, eu não escondo da minha igreja, eu não escondo da minha congregação, eu não escondo do meu povo, porque ele era sacerdote também, tá? Estou falando igreja aqui, mas era a congregação. Ele ministrava e ele não queria esconder das pessoas que problemas nos ensinam a ser vitoriosos. Que problemas têm soluções em Deus. Que dificuldades que nos machucam tanto nos tornam mais maduros e mais fortes, né? Se você olhar para você, para trás, ver o que você viveu sem Deus, e você olhar o que você vive com Deus hoje, não é diferente? Você não se torna uma pessoa mais, né, fortalecida, supera? Então hoje, quando eu estava em casa, orando à tarde, eu pedi para Deus que Ele falasse qual seria o título dessa ministração essa noite. E Ele disse ao meu coração, eu quero que você fale sobre superação. E eu disse para Deus, o que é superação? O que o Senhor quer falar sobre isso? E Ele me disse assim, eu quero que você fale que tem pessoas que estão num estado ruim e que podem viver num estado melhor. Isso é superação. Muitos de nós estamos em estados ruins em alguma área da nossa vida, ou profissional, ou emocional, ou familiar, ou financeira, não sei, alguma coisa que não está bom. Deus falou que nós podemos superar e passar desse estado ruim para um estado melhor. Nós estávamos aqui quinta-feira e até essa pregação veio porque o Espírito Santo já começou a falar comigo na quinta-feira. Nós saímos daqui e meu carro estava aqui no fundo e eu dei a volta para encontrar os meninos aqui à frente. E quando eu ligo meu carro, a música já liga. E eu parei ali, com meu carro esperando eles fecharem a igreja. E estava cantando uma música da Eichland, aquela mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão e eu não vou desistir. E quando eu ouvi aquela música, irmãos, eu fui tomada por uma presença de Deus tão grande ali dentro do carro, que eu comecei a chorar. Eu chorei muito porque ela perdeu um filho de 16 anos esses dias, né? Faz aí poucos dias, nem menos de 2 meses, né? Que ela perdeu um filho. Irmãos, perder um filho é uma coisa muito séria. Aí eu ouvi aquela música, né? E na hora que eu ouvi aquela música, que ela entrou dentro do meu coração, parece que eu me transportei a tudo que aquela mulher significa como pastora, como pregadora, como adoradora, como levita. E me veio assim no meu coração. Algo que tem vindo muito no meu coração nesses dias.
Então é tudo mentira? Então tudo que nós adoramos, tudo que nós pregamos, tudo que nós cantamos, tudo que nós falamos, tudo que nós ensinamos é mentira? Me veio essa sensação dentro do meu coração. Eu fiquei pensando que essa mulher deve ter pensado exatamente isso. Ela escreve também: eu fiz tantos louvores, eu falei tanto desse Deus, eu preguei esse Deus em tantos lugares, eu falei dos milagres que Ele pode fazer, eu cantei os milagres, eu falei do meu chamado, eu falei que eu não vou desistir, e Ele levou meu filho. E eu fiquei pensando em nós. Talvez Ele não tenha levado filhos só na carne, mas talvez Ele tenha permitido que algumas coisas saíssem da nossa vida, algumas situações que mudaram na nossa vida e que causam dores em nós, que causam tristezas em nós, que causam abatimentos em nós. E ali, ouvindo aquilo, o Glauco parou com a moto ali para me acompanhar. Eu falei: Glauco, eu senti algo tão grande aqui agora, porque eu ouvi a música dela aqui, eu fiquei imaginando a dor do coração. Então, depois o Glauco e a Ayla estavam me dizendo que ela veio a público esses dias. E até a Ayla hoje acabou de me contar isso. Diz que o que ela não fez em 20 anos de ministério, ela conseguiu fazer nesse mês. Que o que ela não escreveu de música em 20 anos, ela escreveu em 5 dias. Que o filho dela, que nunca tinha escrito uma música, entrou no quarto e escreveu 4 músicas. Eu estou falando, estou inteirinha arrepiada. É muito forte, né, irmãos? A gente olha e fala: por que, Deus? Por quê? Por que perdemos? Por que sofremos? Por que tem dores? Por que passamos por lutas? Por que as nossas famílias são atribuladas? Por que as nossas igrejas são atacadas? Porque eu vi o Marcos Feliciano, eu cheguei em casa também mais de meia-noite, na sexta-feira, ouvindo o Marcos Feliciano depondo numa delegacia, ele e o seu assessor, sendo acusado por assédio sexual. Hoje eu vi uma entrevista dele, né, ele com a sua família, dizendo algo que eu falei para Deus muito esses dias: as pessoas que fazem mal, elas não veem quem elas matam, quem elas machucam. Ele disse: machucaram minha família, machucaram minha casa. E é verdade, as pessoas querem. Eu falei: Deus, os cristãos estão sofrendo demais. Os homens de Deus, as mulheres de Deus estão sofrendo muito. Nós estamos sendo assim, destruídos nos últimos dias por tanto sofrimento. Quem imaginaria que uma adoradora como essa mulher, que nós cantamos os cânticos dela, perderia um filho? É como se fosse uma mentira tudo que você prega. E eu sei, porque isso tem incomodado o meu coração nas lutas que nós temos passado nesses últimos meses e anos. Muitas vezes eu saí do culto arrebatada do poder de Deus e fui tremendamente, assim, vamos dizer, socada, malhada, né, pisada em cima. Você fala: Deus, mas eu acabei. Então é mentira o que nós estamos falando, é mentira o que nós estamos pregando, porque as coisas acontecem, né? E quando a Águila me contou isso, falando que ela disse que o que ela fez nesse último mês, ela não fez em 20 anos de ministério, eu disse: meu Deus do céu, se essa mulher que já fez tanto, fez mais, então imagina, né, o grau, né, vamos dizer assim, de espiritualidade que ela chegou agora, então, após o sofrimento. Eu vivi muito isso na minha vida. Eu já tive muitas traições, eu já tive vários levantes, né? Eu sofri muito com levantes, eu perdi pessoas que eu amo, eu perdi pessoas que não souberam me dizer até hoje por quê. Chegar na minha frente e dizer assim: eu não sei nem por quê, simplesmente porque o diabo tirou, porque o diabo armou, conseguiu dominar a mente dessas pessoas e ele tira da nossa presença. Eu perdi meu pai, que ficou tetraplégico, 50 dias numa UTI. Eu sofri, eu fiquei 1 ano para me recuperar. Eu sei que não é fácil. E eu sei que você tem que encarar a vida de novo e continuar. Problemas não são suficientes para impedir que Deus continue trabalhando nas nossas vidas. Problemas que nós vemos todos os dias não são suficientes para tirar a fé,
que um dia cresceu dentro do seu coração. Uma fé capaz de mover nos montes, uma fé capaz de fazer milagres, uma fé capaz de transportar os montes, uma fé capaz de agir na nossa vida de uma forma que pode nos surpreender com as suas maravilhas. E por que eu li o Salmo de número 40? Porque para nós homens e mulheres, nós temos uma expectativa de Deus, de que quando eu passo por um problema, eu acho que Deus precisa resolver ele logo. Que Deus tem que responder rápido. Que Deus tem que agir, né, imediatamente, ou se possível amanhã. E como diz as pessoas aí fora, era para ontem, Deus. Essa é a concepção que nós temos de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é poderoso. Que nós reconhecemos o seu poder. Porque nós sabemos que Ele faz, que Ele já fez e que Ele vai fazer. Então dentro de nós tem uma grandeza humana de querer que Deus faça exatamente do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Da forma que eu quero. E esse salmo nos ensina uma forma maravilhosa. Quando eu estava lendo o salmo aqui, eu vou trazer uma palavra profética aqui. Quando eu comecei a ler as primeiras frases do salmo, Deus mandou dizer para uma pessoa que está aqui, que Ele já falou com você nesse salmo, há muitos anos atrás, e que isso aí ficou registrado na sua vida. E Deus mandou dizer que da forma que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Para você não se esquecer disso. E esse salmo entrou no meu coração hoje pelo Espírito, meditando nessas coisas, pensando nessa situação, né, que os cristãos sofrem, que os cristãos padecem, muitas vezes passam por sofrimento, por lutas, por adversidades. O Espírito Santo me trouxe nesse salmo. E como eu disse, é um salmo de Davi, um homem de profunda experiência com Deus, que foi ungido por Deus, o Espírito Santo veio sobre ele, nunca mais saiu do seu coração. Um homem de sabedoria, de guerra, de intelectualidade, de intimidade, de tudo que se podia ter com Deus, esse homem tinha. Errou sim, mas admitiu seu erro, consertou seu erro e voltou o seu coração para Deus novamente e teve a plenitude da alegria da salvação do seu coração. E esse homem, ele coloca nesse cântico aqui uma experiência para falar para mim hoje, para falar para você, para falar para todos os homens e mulheres de Deus, aonde estiverem na terra, que Deus age em favor dos seus servos. Ele não escreveu esse salmo porque ele pegou uma pena e ele começou a fantasiar uma música para escrever uma música, não. Ele estava vivendo num momento de grande adversidade, de grande tribulação, que não se dá para colocar aqui em palavras, porque o Salmo não fala, ó, foi esse momento ou foi aquele momento. Mas nós sabemos que Davi teve muitas guerras, que Deus estava com ele. Nós sabemos que Davi, ele teve problema com seus filhos, que ele teve problema com as pessoas que estavam do seu lado, que era o seu braço direito. Nós sabemos que ele ficou escondido em cavernas, que ele fugiu do rei Saul. Nós sabemos que ele passou muitas e muitas dificuldades. Dificuldades que lendo aqui parece que é nada. Aí você pode falar assim, mas a minha é maior do que a dele. Não, meu amado. Cada um de nós temos nossas lutas, nossas dificuldades e as nossas dores. De que quando seu filho Absalão traiu ele ficou sentado na porta do palácio por semanas e meses até que Deus agisse em favor dele, sem tomar banho, sem lavar a cabeça, sem escovar dentes, sem trocar de roupa, arrancou a roupa, colocou saco e ficou sentado na porta do palácio até Deus resolver. Ele teve um filho, fruto do seu pecado, com Betseba, que adoeceu à morte, e a mesma coisa, parou de comer, parou de beber, enfiou saco, colocou cinza na cabeça e ficou chorando até que Deus desse a resposta. E a resposta de Deus foi levar o filho dele. Deus não respondeu o jejum dele com o filho dele ressurreto, mas Deus o levou. Você está entendendo? Tem coisas que nós oramos que a resposta não vem da forma que você quer, mas da forma que Deus vai fazer. O importante é que se entenda que esse tempo de sofrimento, de dor, de luta, de preocupação, de ansiedades, de expectativas, talvez você, hoje o Espírito Santo falou muito isso no meu coração em casa, que tem pessoas que estão com expectativas no coração, e elas estão tão grandes dentro do seu coração, que elas estão te conturbando.
Fica no seu coração dia e noite, o Senhor diz. Dia e noite não sai do seu coração essa expectativa. E se Deus está falando aqui hoje, é porque é importante para você, então é importante para Deus. Está entendendo? É importante para Deus. Eu não vim aqui jogar nenhuma conversinha fora, eu vim aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra profética de poder que vai se cumprir na sua vida. Tudo é possível para quem crê, entendeu? Davi tinha experiências tremendas com Deus e passou por momentos tremendos, e ele comparou esse momento como se ele estivesse atolado na lama. Ele fala assim, eu estava como se eu estivesse num charco de lama. Por muitas vezes eu cito essa referência bíblica e eu digo, charco de lama para nós teria uma ideia. Alguém já tentou andar em pântano, por exemplo, que é aquela terra mole com água, que você fica ali patinando, né, impedindo, você não consegue sair de uma situação para você avançar diante. Ele disse, eu me sentia assim, eu estava como se eu estivesse num charco de lama, eu não tinha possibilidade de sair, eu sozinho não conseguia sair. Eu sei o que significa isso. Você dormir e acordar como se você estivesse numa situação que você não consegue sair dela sozinho. Uma mão vai ter que ser estendida para tirar você de lá. Porque é difícil uma caminhada num charco de lama. Algumas Bíblias dizem charco de lodo, que é uma mistura de plantas com barro e com água, e as pessoas não conseguem caminhar. Ele comparou toda a situação da vida dele. Era Davi, irmãos, era Davi. É Davi, aquele que com 16 anos estava nas pastagens do deserto, cuidando das ovelhas do seu pai, e Deus mandou Samuel ir na casa dele, ungir um rei, e passaram todos os seus irmãos, e Deus falou assim, não é nenhum desses que eu quero, está faltando algum filho aqui. José falou assim, tinha me esquecido, mas tem um lá que está lá. Sabe, as pessoas esquecem de você, mas Deus não esquece de você. As pessoas não estão preocupadas com você, mas Deus está preocupado com você. Ninguém vai escolher você, mas Deus escolheu você, entendeu? Tenha certeza disso. Tem algo especial em você que Deus vê, que Ele enxerga, que Ele reconhece, entendeu? Não importa os homens, importa o que Deus vê em você. Ele sabia, ele tinha experiências com Deus, ele tinha o coração de Deus. E ele colocou que a situação que ele estava vivendo, o tempo que ele estava passando, era comparado como se estivesse atolado. Hoje a gente não vê mais essas coisas acontecer, porque hoje nós temos pavimentações por todo lugar, né? Mas eu dei aula em Paris, na época que aquilo era terra, 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 terra. Perdi muita aula, porque fiquei com o meu carro atolado muitas vezes. Aí tinha que ficar esperando passar um caminhão para amarrar no caminhão e puxar. Quando eu chegava em Paris, a aula já tinha ido embora, né? Hoje a gente não tem muito essas coisas acontecendo, porque está tudo estrado, tudo bonitão. Mas o lodo, a lama, né, prende, amarra, impede de caminhar, né? Dá desespero, dá angústia. Porque você quer sair, você não consegue, né? Você quer de todas as formas se levantar dali, mas não há suficiência em você para sozinho você conseguir. Então ele disse que ele passou por situações assim. E eu falei que eu não ia gritar. Ele passou por situações que ele compara como esse charco de lodo. E ele diz o seguinte, meu amado. Ele disse assim que ele esperou pelo Senhor. E esperar pelo Senhor, diz a Bíblia aqui que ele esperou com paciência pelo Senhor. Aí talvez você sentado, você diga assim, mas a minha paciência acabou, já deu. Esgotou. Aguentei o que tinha que aguentar, que a gente fala bem essas coisas, né? A gente é bem cheio de rotular, né? Já deu, para mim já deu, acabou, não vou mais, não volto nunca mais lá, não falo nunca mais, né? A gente faz essas coisas, essas conversas, né? Talvez você esteja aí dizendo isso, minha paciência já foi, porque Davi falou assim, eu esperei com paciência pelo Senhor, para que eu pudesse sair daquela situação, porque sozinho eu não conseguia.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a ênfase aqui hoje não é a paciência, não está relacionada ao fato de você aguentar ou não, porque eu vou dizer uma coisa para você, você vai ter que aguentar de qualquer jeito. Porque ninguém pega marido, amassa, joga na lata, ninguém pega a família e embola tudo e dá para alguém, né? Então você vai ter que aguentar. Então a ênfase de Davi aqui não é ser paciente, ou ter paciência, ou aguentar, ou parar de aguentar. A ênfase de Davi aqui é: eu esperei esperando pelo Senhor. Esperou até que ele teve que esperar, e esperar de novo, e esperar outra vez, e esperar mais um dia, e esperar de novo, esperar até que Deus então estendesse a sua mão, como ele disse, e o tirasse daquele charco de lodo e o colocasse sobre uma rocha. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque Deus está mandando te dizer: se você estiver andando num terreno escorregadio, se o teu terreno estiver patinando, se você não sabe a direção, e você não consegue sair, não está conseguindo chegar onde você vai chegar, a mão de Deus está estendida hoje para te colocar num lugar de estabilidade. Esta é a palavra de Deus para você. Superação. Isso é superação. De vez em quando a gente assiste lá na televisão aquelas reportagens que pegam cadeirantes, né? Pessoas que sofreram acidentes, pessoas que estão tetraplégicos, até paraplégicos, pessoas cegas que superam suas dificuldades e enfrentam a vida, né? Nós temos até as Olimpíadas lá daqueles que têm problemas, né? Físicos. Essa superação é importante para essas pessoas, para continuar vivendo. Você concorda comigo? Porque ninguém que foi para uma cadeira de roda pode pegar uma arma e dar um tiro na cabeça e acabar. Tem que continuar vivendo, não tem que continuar vivendo? Então, se estiver ruim hoje, Deus manda te dizer: tem que continuar vivendo. E Ele vai te tirar do lugar ruim e te levar para um lugar melhor, sobre uma rocha, entendeu? E é só Jesus que pode fazer essa obra. É só Ele, é só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tira o teu pé da patinação, da lama, da dificuldade, da adversidade, do medo, da insegurança, da incredulidade, seja qual for o seu problema, e coloca você estável. Um dia me disseram assim: você vai escrever, profetizaram para mim há muitos anos atrás, você vai escrever muitos livros ainda. Eu falei: não quero. Aí a profeta falou assim: não recuse o que Deus está te falando. Eu falei: não quero, eu não quero. Não era boba? Eu sabia que se eu falasse eu quero, eu ia passar um monte de coisa para depois escrever. Entendeu? Tô brincando. Se você fosse escrever seu salmo hoje, talvez você tenha toda a possibilidade hoje de já começar a escrever as primeiras páginas do seu livro. Um livro de superação. Um livro de sair dos momentos difíceis. Um livro de não só tendo paciência, sem paciência, você poder ver que o Deus que você serve é um Deus que te dá equilíbrio, que te dá estrutura, que te tira do ruim e te leva para um lugar melhor. Isso é superação. Davi, ele era sacerdote, Davi era levita, Davi era adorador, Davi era rei, Davi era servo, Davi era escolhido de Deus, tudo isso ele era. Tudo isso nós também somos. Você sabia que você é sacerdote? Que você pode entrar na presença de Deus agora com toda liberdade, porque já foi consumado, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso à presença de Deus. Ele era livre para escrever essas palavras grandiosas, para trazer a sua experiência com Deus, para permanecer na intimidade com Deus e para dizer o que ele disse aqui no versículo de número 3. E quando Deus agiu na minha vida, Ele também colocou nos meus lábios um novo cântico, um cântico de louvor. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu amado? É que junto com a vitória, junto com o tempo de Deus agir, de estender a mão, tirar você de uma situação e te colocar no equilíbrio que Ele tem preparado, na estrutura que Ele tem preparado. Hoje de manhã aqui, deixa eu parar um pouquinho, porque o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Profeticamente, terminando, porque foi uma aula muito ligada assim
a uma aplicação de povo mesmo. Chegou uma semente aqui, imensa, que nós estávamos adorando, e eu não sei que semente é aquela, porque eu nunca vi ela na terra. E na hora que eu vi a semente chegando espiritualmente, eu já perguntei para Deus o que era aquilo. E quando eu vi a semente, ela abriu na minha frente, assim. A semente abriu e saiu algo de dentro dela, como se fosse brotar alguma coisa. E nós estávamos falando de maná, né? E eu expliquei aqui que o maná era uma semente de que muitas coisas podiam ser feitas através dela. Não era uma semente que você fazia uma coisa só. Você podia fazer tudo. Vários tipos de alimentação daquela semente. Então eu acredito que o que Deus tem para fazer na nossa vida é muito mais do que o que eu penso, do que aquilo que eu peço, aquilo que eu espero e aquilo que eu sonho. Será que você pode aplaudir Jesus de novo? É isso, meu amado. Faz mais, faz mais. E junto com a vitória, Ele coloca um cântico novo. Sabe por quê? Porque esse cântico é recente. Não é o cântico que você cantou daquela vitória de ontem. É o cântico que você vai cantar da vitória de hoje, do agir de Deus em hoje, na data de hoje, na vitória que chama hoje, naquilo que Deus tem que fazer na sua vida hoje. É um cântico recente, é um cântico de vitória que somente os vitoriosos podem cantar. Eu reconheço, Deus, foi difícil passar, foi muito difícil, era como um saco de lodo, eu procurava saída, eu até imaginava saídas, eu pensei em muitas coisas, mas eu não encontrei, mas Ele veio, estendeu a mão e me tirou. E junto, Ele encheu meu coração de tanta alegria, de tanta satisfação, de tanto prazer, que eu cantei para Ele um cântico novo. Oh, aleluia! É o cântico que só pode cantar quem recebe a vitória. Aquele que vê o agir de Deus. Um dia alguém me disse assim: se você quiser saber a verdade sobre o nosso país, não assista jornal. Porque nada do que é falado lá é verdade, é tudo mentira. Eu fiquei pensando, mas não é lá que está a notícia? Ele disse assim, mas é tudo mentira, é tudo elaborado. Se você quiser saber a verdade, não assista o jornal, porque lá não é verdade o que está sendo falado. É a mesma coisa que eu vou te falar aqui agora. Se falarem para você que as coisas não vão mudar, se falarem para você que as coisas estão difíceis, se falarem para você que vai ficar do jeito que está, não ouça, porque a verdadeira notícia está aqui. É Ele quem vai te dar a vitória, entendeu? Você tem que crer, você precisa crer. Você precisa esperar esperando no Senhor. Esperar esperando é dizer o seguinte: eu continuei confiando no meu Deus. Ainda que meu filho, que minha filha, que meus amigos, que meus irmãos, que a minha igreja, ainda quem foi me traiu, me enganou, que armaram contra mim, que me derrubaram, eu continuei confiando no Senhor. Isso que é esperar, esperando no Senhor. Eu continuei confiando que Ele, somente Ele, pode fazer uma obra maravilhosa na minha vida. Nós estamos aqui no louvor da adoração, preciso falar. Deus mandou dizer que aconteceu uma cura aqui, e você vai se surpreender, diz o Senhor. Até os médicos vão dizer, mas cadê? Aonde está? Foi porque Deus te curou. Oh, glória, eu ia me machê. Rica mais tereconomalabachu, e me raisterebaçou, rica na calabalabaxê, rica mais te começou. Você fica pensando que nunca vai sair daquele lugar, que aquilo lá está te matando, que a tua fé vai acabar, que você não vai suportar por muito tempo. Deus manda te dizer, Ele tira do saco de lama e coloca sobre a rocha. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender das suas promessas. Nós é que somos fracos. Como eu comecei esse culto hoje? Chateada, muito triste. De vez em quando eu não aguento, eu choro. Hoje eu aguentei. Mas o que eu falei? Vamos encher de alegria. Não podemos deixar as coisas da vida, as tristezas da vida, tomar o lugar de Deus no nosso coração, daquilo que nós cremos. Nós não podemos olhar para homens, nós não podemos olhar para os nossos adversários, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos dá alegria. Eu não tenho muito tempo para pregar, porque já é 9h25, mas eu queria que você entendesse que
Toda a ênfase desse salmo está relacionada ao fato de esperar esperando, ou seja, continuar confiando. Não perder a confiança no seu Deus. Davi estava decepcionado, é visível que ele estava decepcionado. Tanto que ele não... Porque tem momentos que Davi ora... Deixa eu te falar uma coisa que é importante. Que ele tem que enfrentar guerras e ele consulta Deus. E ele fala, e aí Deus, eu vou contra o meu inimigo? E Deus fala, vai que eu te darei os seus adversários nas suas mãos. Teve um momento que ele teve guerra, que Deus falou assim para ele, ó, fica só na sua posição, que eu vou... Quando você ouvir o barulho de um esquadrão, né? De soldados marchando, é porque você já pode ir. Quando ele chegou lá, os adversários estavam tudo derrotado, porque veio um exército do céu e lutou por ele. Então assim, ele sabia como é que Deus agia, ele tinha mistérios revelados com Deus, uma intimidade profunda. E nesse salmo aqui, ele não pede para guerrear, ele não pede para ir para uma guerra, ele não pede para pegar uma armadura e ir lá combater seus adversários. Ele fala assim para Deus, Deus, olha, eu tenho uns inimigos, eu tenho uns adversários que tudo que eles querem é ver o mal na minha vida, tá? Sabe por que eu sei disso? Está escrito isso aqui em letrinhas? Não, mas eu posso interpretar isso pelo Espírito Santo? Porque diz que os inimigos dele ficam só espreitando, só observando, só querendo olhar de longe. E quando acontece alguma coisa ruim, os inimigos falam assim, bem feito, bem feito. Você leu isso aqui? Se você não leu, você chega em casa e lê de novo. Davi tinha inimigos que não eram inimigos de guerra, de pegar uma espada, de pegar um arco, uma flecha. Eram inimigos que agiam de forma emocional, que agiam de formas que toca no interior, que toca nos pensamentos, que toca no afetivo, que toca em áreas que ninguém vê, que ninguém está ouvindo, só você está sentindo, só você sabe quanto que dói aquilo, quanto que aquilo te incomoda, quanto que ele te machuca. E ele diz, olha, eu só queria uma coisa, Deus, eu queria que o Senhor fizesse justiça, porque eles querem meu mal e eles querem que o mal feito seja feito na minha vida. E não pediu para lutar, ele pediu para Deus vencer os seus adversários. Talvez se um dos seus problemas hoje seja problemas familiares na área emocional, sentimental, né? Relacionamento, conflitos emocionais, causado por situações aí inúmeras, peça para Deus, derrote os meus adversários. Derrote os meus adversários. Faça cair por terra os meus inimigos. E mostre para ele, Senhor. Mostre para ele que o Senhor está comigo. Experiência, meu amado. Experiência. Talvez Davi, nesse momento que ele estava no charco de lodo, eu não sei como está a sua vida. Talvez ele, como ser humano, ele tenha pensado em desistir. Talvez ele tenha pensado alguma vez que Deus não ia fazer. Talvez ele tenha pensado de parar. Talvez ele chorou tanto, que ele passou as noites em claros, né? Machucado dentro dele, pensando, olha, eu não vou conseguir realizar o sonho da minha vida. Mas ele diz assim, olha Deus, o que eu vivi com o Senhor foi tão grande, que eu não vou fechar minha boca. Eu vou contar para todo mundo que eu encontrar pelo meio do caminho. Todas as pessoas vão saber quem é o Deus que eu tenho servido. Ele falou para Deus assim, eu queria te oferecer sacrifícios. Nesse mesmo texto, tem outro salmo que ele fala isso. Eu queria pegar vários sacrifícios e te oferecer. Ele podia, né? Se tinha uma coisa que ele podia era pegar 1000 bois, né? Lá, não sei quantas ovelhas e oferecer. Ele falou assim, mas o negócio é o seguinte, Deus, eu preciso falar isso daqui antes de eu terminar. Eu vou oferecer a mim a ti. Eu estou me oferecendo a ti. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou um mistério grande aqui. Meu nome está escrito lá no rolo da vida. Dá uma olhadinha para mim. Não vou te oferecer sacrifício, eu vou oferecer a minha vida para ti. Você pode aplaudir Jesus, meu amado? Isso é profundo demais. O que você quer oferecer para Deus hoje? Mesmo que teve lágrimas, mesmo que teve dores, mesmo que teve tristezas, mesmo que teve decepções, mesmo que teve amarguras, mesmo que as coisas não ficaram do jeito que você pensou que ia ficar, mesmo que os seus sonhos não foram realizados da forma que você quis, ainda assim, ofereça-se a ti mesmo a Ele, para que você tenha uma experiência tão grande, que você possa deixar escrito,
que você possa deixar como legado. Você sabe o que é legado? É você deixar algo que vai passar como uma herança de pai para filho. Esse foi o legado dele. Esse foi o legado para todos nós que estamos aqui hoje. Eu teria muitas coisas para dizer, mas nós não temos mais tempo. Eu só quero deixar aqui bem, mas bem declarado, que a ênfase desse texto é a superação. É sair de um lugar ruim para algo melhor que Deus tem preparado para a sua vida. A ênfase nesse texto não está voltado se você aguenta ou não aguenta, se você tem paciência ou não tem, mas está voltado em você esperar, esperando, ou seja, você continuar confiando. Porque só Deus pode mudar a história da sua vida. Seu último versículo. Eu sou pobre e sou necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Como é que um rei é pobre? Como é que um homem que teve milhares de palácios, de carros, de cavalos, de muito ouro, muita prata, muitos tesouros? Deixa eu falar uma coisa. Cada guerra que era vencida, os despojos iam com quem vencia. Então a riqueza cada vez aumentava mais. Ele termina, sou pobre e sou necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está olhando para nenhum poder humano, para nenhuma posição humana. Nem se você tem dinheiro no banco ou se você não tem. Se você é rico, se é pobre, se você tem carro importado, se anda de bicicleta. O que Deus olha é para um coração que precisa de Deus. Um coração que reconhece que tem coisas na vida que só Ele pode fazer. Feche teus olhos. O pobre em necessidade pode orar agora. Pode falar para Deus o que é que você precisa. O pessoal do louvor, por favor. Entendeu? Olha as dores dessa mulher que perdeu o seu filho e se levanta para continuar adorando a Deus. Não é mentira o que ela pregou. Eu posso dizer das minhas dores, quantas vezes eu falei, Deus, então tudo foi mentira, para eu estar vivendo o que eu estou vivendo? Não, não foi mentira. Nós ainda estamos aqui. Não é mentira. Quem mente é o diabo, ele é o pai da mentira. Quem engana é o diabo. O mundo jaz no maligno. As coisas do mundo, bem como suas concupiscências, passam. Mas as palavras de Deus passarão os céus e a terra e elas permanecerão. E elas são eternas. O que você precisa superar? Qual é a superação da sua vida? Casamento, profissional, financeiro, emocional, ministerial. Eu não sei qual é a superação, mas eu sei que este homem chamado Davi superou e sentiu seus pés muito bem equilibrados, sabendo que dali em diante ele ia poder caminhar, que as coisas estavam mudando e que coisas melhores aconteceriam na sua vida. Espere, esperando. Esperou? O esperando pode estar acontecendo hoje. Eu não posso falar mais nada, porque agora é com você. Fique de pé e vamos firmar na rocha. Aleluia, continue orando. Essa é uma noite muito especial e eu demorei demais, porque é a noite que nós celebramos a ceia do Senhor. É a noite que nós discernimos o corpo e o sangue de Cristo. É a noite que nós fazemos em memória aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Nesta mesa, convidaria os obreiros a vir à frente. Nessa mesa estão os elementos que figuram o corpo e o sangue de Jesus. No reino do Espírito não existe brincadeira. Embora aqui tenha um pão e tenha um suco de uva,
São elementos ricos, elementos que figuram o amor de Deus por nós no seu Filho Jesus. E a Bíblia diz que antes de nós comermos do pão e do vinho, é necessário examinar a nós mesmos. Todos aqueles que são batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, têm a oportunidade de participar deste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos, orar ao seu Deus, pedir perdão pelos seus pecados, e liberar perdão se for necessário a alguém, se desvincular de qualquer coisa que te prenda. E aí você pode então participar da ceia do nosso Senhor. Se você ainda não foi batizado, em breve nós teremos batismo. Venha, passe pelas águas e receba o poder da vida sobre você. Amém? Ore, feche teus olhos e ore ao nosso Deus. Ore ao Senhor. O vinho também no peito amado, com aquilo que vem de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa. Olha para nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos purifica pelo sangue de Jesus. E nos reconcilia com o nosso Deus Criador. E mesmo traidor, recebe assim teu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés, enxugou com a dor. Aproveita esse momento, meu amado. Recebe o teu milagre. Recebe o milagre que Jesus conquistou na cruz. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus, de toda a terra. Quem for participar pode vir buscar o seu pão, o seu vinho e esperar no lugar para tomarmos junto. Pode pegar o pão e o vinho. O sangue, o perdão, em seu mergulhar, a minha salvação. Na mesa o pão, o vinho também, no peito amado, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, ele lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traidor recebe assim teu vinho e pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção
cantada na cruz, escrita na ceia, pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Que a grandeza desse amor que foi conquistado na cruz seja sobre nós esta noite, no perdão, na remissão de todos os nossos pecados, na cura das nossas enfermidades, na quebra de toda a maldição sobre as nossas vidas e na liberdade que Jesus nos deu. Que o poder da vida seja sobre nós, um poder de vida e de vida abundante. Que essa vida, ao comer o pão e tomar o vinho, entre dentro de nós num poder para curar o nosso físico, para libertar nossa alma, para nos tirar das situações de dores e tristezas, porque as maldições foram quebradas na cruz do Calvário. Somos a igreja remida, somos a noiva de Cristo que se prepara para as bodas. Que o sangue hoje nos purifique, nos santifique. Que o sangue hoje nos torne pessoas restauradas. Ainda que pecamos, tem um advogado fiel e justo, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos redimirá e nos reconciliará com o nosso Deus. É prazer, disse Davi, praza-te-me estar na sua presença. Dizemos hoje a Ti, é prazer da nossa alma estar na sua presença. É prazer nosso estar aqui hoje, ouvindo a sua voz, participando deste momento onde celebramos o teu amor. Um amor que entregou o seu único filho para morrer por amor de cada um de nós. Na noite em que Jesus foi traído, Ele ceava com seus discípulos. E então, Ele levantou o pão e Ele disse, este é meu corpo, e ele será entregue por amor de vós. E todas as vezes que vocês o comerem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Comam todos. E da mesma maneira, Jesus levantou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança através do meu sangue. Eu gostaria de te lembrar que no livro de Jeremias, no capítulo 31, há uma vaticinação, uma profecia, de que Jesus viria, e quando Ele viesse, a aliança de Deus com o seu povo seria renovada, e Ele não cansaria de nos fazer o bem a nós, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Naquele momento, Jesus levantou o cálice e disse, esta é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Coloque seu copinho. Comece a aplaudir a Jesus pelo poder da vida. Vá em paz. Mas lembre-se, espere esperando pelo Senhor. Continue confiando que Ele te tira da lodo, Ele te tira da lama, Ele te tira da dificuldade, Ele te tira dos momentos difíceis e Ele estabelece a vontade dEle na sua vida. Leve-nos em paz, nos livra do mal, abençoe os que estão viajando, abençoe as meninas que vão viajar esta noite, que o Teu Santo Espírito esteja sobre elas, que os Seus anjos conduzam, leve e traga de volta os que foram, os que vão voltar.
Que o Senhor derrame sobre nós o seu poder, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém? Dá um abraço do seu irmão e fala para ele: espere esperando no Senhor. Amém?